paz do Senhor, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Quero aqui agradecer primeiramente ao Senhor por essa oportunidade e também agradecer você que está aqui comigo, interagindo, compartilhando essa mensagem, nos ajudando nessa missão que é proclamar a mensagem do Evangelho. Amém, queridos? Então sejam todos bem-vindos. E eu peço que você fique comigo até o final desse episódio, que você possa ser aí edificado com essa palavra. E hoje eu quero falar com vocês sobre um dos temas que eu considero fundamentais para o amadurecimento da nossa fé e que também tem uma aplicação em todas as nossas áreas, em todas as áreas da nossa vida, na verdade. E a gente vai usar aqui como referência Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. A gente vê aqui algo muito interessante acontecendo com Abacuque. Primeiro que ele está tendo que lidar com algo que provavelmente ele nunca imaginou ter que enfrentar. E mesmo ele sendo um homem de Deus, um homem escolhido, ele não estava isento de passar por essas situações, até mesmo de orar e não ter de uma maneira imediata, ali uma resposta de Deus. E algo que me chama a atenção é que nesse livro aqui, a gente consegue perceber a insatisfação, a ansiedade e até mesmo o desespero aqui que Abacuque estava tendo ao lidar com essa situação. E no versículo 2 a gente vê que o profeta ele faz um questionamento ao Senhor e ele diz assim: ó Yahvé, até quando eu clamarei por tua ajuda sem que tu me des ouvido? E isso aqui é muito forte, porque quantos não estão nesse exato momento clamando, orando, pedindo para Deus uma resposta, mas é como se Deus estivesse em silêncio, como se Deus não estivesse aparentemente ali dando ouvidos ao que está sendo falado, ao que está sendo pedido, orado. E a gente vê aqui que ele está nesse momento, experimentando esse momento aqui conturbado, delicado, circunstancial e provavelmente se sentindo impotente, sendo soterrado aí por muitas dúvidas, o que talvez não possa ser tão diferente com aqueles que estão ouvindo essa mensagem. E a gente vê aqui nitidamente que Abacuque, ele está expondo para Deus o seu desespero, assim como você também possa estar nesse momento expondo para Deus um certo desespero por algumas situações que você possa estar vivendo. E o desespero, ele é fruto da incapacidade que nós temos de compreender e entender as ações de Deus. E eu fico imaginando aqui Abacuque no meio desse povo, um povo idólatra, violento, imoral, de como ele estava se sentindo, Porque o recurso mais importante que ele tinha para poder lidar com essa situação, ele já estava usando, que era o relacionamento, aqui o diálogo com Deus. E mais do que isso, é estar tendo aqui essa intimidade com Deus e aos seus olhos, aparentemente, não ver nada acontecendo. E, queridos, a gente precisa entender algo, que independente de qualquer coisa, sempre que for necessário, Deus vai usar a espera como um recurso importantíssimo para nos forjar, para nos transformar. E a gente vê aqui que Abacuque, as emoções de Abacuque, elas vêm à tona, Como que a gente consegue perceber isso? Através do diálogo que ele está tendo aqui com Deus, através dessa conversa. E quando ele diz assim, até quando? Como se ele estivesse falando em outras palavras, Senhor, por que tu estás em silêncio comigo? E ele está aqui experimentando o que muitos de nós experimentamos até hoje, no nosso relacionamento com Deus, porque eu creio que não é todos, mas nós temos uma parcela aí de pessoas que pensam que pelo simples fato de serem fiéis ao Senhor, de estarem servindo na sua casa, cumprindo ali a missão, de ir e pregar o Evangelho, de estarem fazendo aquilo que Deus as ordenou, elas pensam inconscientemente que não podem enfrentar algumas situações. E, queridos, a gente vai ver aqui que esse homem, mesmo sendo um profeta de Deus, ele estava tendo aqui que experimentar a espera, assim como você também está tendo que experimentar a espera de Deus. E algo aqui que me chama muita atenção em Abacuque é que ele mostra para Deus, ele expõe para Deus a sua vulnerabilidade, aqui a sua angústia, Então, tudo que estava fervilhando no peito de Abacuque, ele traz para Deus, ele expõe para Deus, Ele se derrama.
E tem um momento aqui na fala de Abacuque, quando ele diz assim, até quando, pressupõe-se que ele já vinha, né, há algum tempo orando, pedindo, mas aos olhos dele não estava tendo uma solução. Quem dirá nós, né? Que muitas das vezes tem crente que faz um propósito de 30 dias, vou fazer um propósito disso e daquilo, querendo uma resposta, e acha que por estar fazendo certos sacrifícios, eles precisam ativar de maneira imediata um agir de Deus, e não é dessa forma. Então, o fato é que todos nós, querendo ou não, estamos passando ou iremos passar por dias nos quais Deus parecerá em silêncio, como se Ele não estivesse agindo, mas é nos ensinando a esperar, porque a gente está lidando aí com uma sociedade muito barulhenta, onde o silêncio ele está sendo aí interpretado como algo cruel, e a gente precisa entender que Deus, Ele usa o silêncio, Ele usa a espera para nos tratar, para talhar em nós algo que Ele está gerando, né, no nosso destino profético. E como que você vai lidar com isso? Primeiramente, você precisa aí se certificar que todos nós iremos passar por esse momento de espera, e que a gente não pode interpretar o silêncio do Senhor como se Ele estivesse inativo, como se Deus não estivesse operando. Muito pelo contrário, Ele está agindo, mas você precisa, contudo, descansar e esperar. E outra coisa aqui que eu quero pontuar para vocês, que eu tenho aprendido, né, ao meditar na palavra de Deus, é que até mesmo os mais íntimos do Senhor, eles são ensinados a esperar. E aqui eu me lembrei muito bem da família de Lázaro, né, quando eles estavam ali passando aquela situação difícil, e que eles vão em busca de Jesus, manda ali um recado para Jesus. E a gente vê que a Bíblia diz lá em João 11:6 que Jesus se manteve por mais 2 dias aonde ele estava. E isso aqui é muito pedagógico do Senhor para nós, né? Ele poderia ter ido logo, de imediato, mas não. Ele ficou, ele permaneceu, e acredito que essa permanência dele aqui é fazer com que a gente entenda que não é da nossa forma e nunca será do nosso jeito. É Ele que tem todo o projeto e as formas de execução, e a gente não jamais irá, iremos alterar isso aí. Amém? Então Abacuque, ele viveu a experiência de clamar por um longo tempo e ainda teve como resposta o silêncio de Deus. Eu não sei há quanto tempo você tem clamado, há quanto tempo você tem orado, mas se Deus está fazendo você esperar, é porque algo Ele está gerando em você, Ele está transformando em você. E aqui eu vou citar algumas pessoas que a gente vê que Deus levantou, que Deus escolheu para um propósito extraordinário, que também tiveram que aprender a esperar. Um deles é José. Ele sonhou, teve ali toda uma parte, né, da revelação do que Deus iria fazer através da vida dele, mas até isso acontecer, ele teve que esperar. E outra coisa também é quando a gente olha ali para a história de Moisés, também, né, foi treinado ali por Deus, mas ele também precisou, né, lidar com a espera. E aí, queridos, é onde entra Deus. Ele poderia ter cumprido algumas promessas na minha vida e na tua vida em menos tempo? Com certeza. Tem coisas que eu estou vivendo hoje que, se Deus quisesse, né, Ele poderia ter cumprido em menos tempo. Mas não é como eu penso, não é do meu jeito, é do jeito dele, da forma dele. E a gente precisa entender isso. Então, quando você vai olhar aqui para esse contexto de Abacuque, não fazia sentido, queridos, aqui esse silêncio. Por que Deus estava em silêncio? Se Ele colocou Abacuque aqui, por que Ele não agiu logo? Queridos, jamais os planos de Deus serão adiantados pelo simples fato de eu e você querer que a obra seja entregue logo, como alguns fazem, né? Quando estão em obra, né? Chegam na obra ali, ou falam com o engenheiro, com o arquiteto, e aí quando é que vai sair a obra, quando é que vai estar pronto, e pressiona e fala isso, fala aquilo. Mas, queridos, com Deus não funciona dessa forma. A entrega vai ser na hora que Ele quiser, da forma como Ele quiser, não vai ser como nós queremos. O Senhor, Ele não trabalha com pressão, né? E muitas atitudes aqui, é muito lindo olhar aqui para Abacuque,
que ele tinha uma liberdade, queridos, para dizer ao Senhor o que ele estava sentindo. Você tem tido essa liberdade para falar com o Senhor, para falar a Ele o que você tem sentido? Deus, Ele jamais vai impedir que eu e você experimente certas emoções, por mais que nós sejamos íntimos dEle. Isso não nos isenta, queridos. E Abacuque, ele experimentou, mesmo ele sendo homem de Deus, ele experimentou aqui essas emoções, né? Mas ele não permitiu que isso o dominasse. Eu fico imaginando aqui que quando ele compartilha com Deus aqui, né, esses questionamentos e como ele estava se sentindo, Deus olha já sabendo que ele iria reagir da forma como ele estava reagindo. E os questionamentos do profeta não fizeram com que Deus mudasse o seu plano, assim como os seus questionamentos não podem mudar os planos de Deus para a sua vida, né? Você pode ter os melhores argumentos, você pode ter a melhor tese apresentada diante do Senhor, mas se Ele quiser que você espere um pouco mais, você vai precisar esperar um pouco mais. A espera, ela é inegociável na nossa vida. Você pode espernear, você pode chorar, você pode gritar, mas nada disso fará com que Deus não nos leve aonde Ele quer. Você até pode não entender agora, amém? Mas saiba que o seu destino, ele está te conduzindo. Mesmo que você não o veja, mesmo que você não o perceba, será muito significativo e depois você vai entender. Abacuque chorou, orou, se derramou, mas a resposta do Senhor foi outra. E a pergunta que eu quero fazer para você é: e se a resposta não for de acordo com como você está esperando? Você acha que Deus ele sempre vai te responder como você gostaria? Queridos, eu sinto muito em decepcioná-lo. Tem orações que eu digo, né? Até eu estava vendo aqui, coloquei uma frase e já te antecipo que as respostas de Deus, algumas poucas vezes será sim, outras muitas vezes será não para nós, porque Deus ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Não adianta você murmurar, não adianta você reclamar. E a gente vê aqui no versículo 6 que ele diz assim, contemplai as nações, atentai-vos, maravilhai-vos, porquanto eu realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude que não creriam se tudo isso lhe fosse contado. Isso aqui é muito forte, isso aqui é extraordinário. Entenda, no silêncio e na espera, Deus está agindo e criando um cenário perfeito para revelar a sua graça na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus, ele está agindo, queridos. Muitos ficarão perplexos, admirados com o impacto da notícia, mas Deus está trabalhando. E aqui, para a gente finalizar, a resposta vem para Abacuque. E ele diz assim, estou conduzindo os babilônicos. Queridos, isso aqui é um banho de água fria, porque Abacuque ele estava chorando, lamentando, e a resposta do Senhor para ele foi essa. Ele clamou por livramento e Deus disse, tá, Abacuque, mas a situação vai piorar. E esse piorar, o nosso entendimento aqui, pode ter sido assim algo ruim, né? Mas essa resposta de Deus aqui dizendo que ia trazer os babilônicos para esse momento aqui da história dele estava apontando para algo extraordinário. E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida. Talvez hoje o que você está passando, a resposta não está sendo conforme você gostaria, mas isso está apontando para algo extraordinário de Deus. Abacuque, no versículo 12, ele faz um outro questionamento. E aqui eu admiro o quanto o nosso Senhor, mesmo quando as nossas emoções elas estão em desarmonia, né? Deus ele sempre vai derramar da sua graça. Abacuque ele busca entender algo aqui, que mesmo que tudo isso aqui estivesse acontecendo, ele jamais cogitou afastar-se de Deus. Queridos, independente do que você possa estar passando agora, que jamais seja uma opção para a sua vida desistir, se afastar, abandonar aquilo que Deus ele está fazendo na sua vida. Amém? Imagine aí você que tem investido em uma obra, você tem ali colocado muito recursos e porque a obra está demorando, você simplesmente chega ali e abandona a obra, desconsiderando todo o gasto, todo o tempo que você investiu nas idas que você foi naquela obra. Então eu quero dizer para você, não desista.
Você está nesse modo espera porque Deus ele está trabalhando em você para algo poderoso que ainda vai acontecer. E você vai descobrir que, apesar de tudo, esse foi um dos momentos únicos, profundos, para que você fique a sós com Deus. Desenvolva, uma intimidade com Deus. Continue clamando. Eu quero dizer para você, calma, fique calmo, respire. É tempo de você esperar, perseverar e algo vai acontecer. Faça como um sentinela, deseje pelo amanhecer, a resposta ela vai vir. E mesmo que não venha como você gostaria, você vai se manter na posição, você vai continuar fiel ao que Deus ele está fazendo na sua vida. E cuidado, querido, cuidado com cada atitude que você está tendo nesse momento de espera, porque você pode colocar tudo em risco. Sabe, quando você está ali em algum lugar tendo que esperar por algo, e se você ficar chateadinho, se você não conseguir esperar, você vai voltar depois, você vai ter que ter mais gasto, você vai ter que ir até pro rabo da fila porque você não conseguiu esperar. Então eu quero pedir para você, quero te desafiar, continue focado, continue convicto de que Deus ele está agindo a seu favor, e possa ser que a resposta não venha como você gostaria, mas isso não vai alterar o teu relacionamento com Deus, isso não vai te tirar do propósito, porque quando Joquebede ela estava ali preparando o cesto, para colocar o seu filho ali no rio Nilo, ela nunca imaginou, queridos, que ela estava conduzindo aquele menino para o seu destino profético. Você não sabe o que essa espera ela está gerando. Continue firme, torne-se um homem, uma mulher de fé, de amadurecimento, queridos, de posicionamento. E isso é muito forte e será inegociável na sua vida. E Abacuque, no capítulo 3, 19, ele diz assim: o Senhor é soberano, é minha força. O Senhor é a tua força, queridos. O Senhor é a minha força. Abacuque, ele não desistiu de confiar em Deus. Isso porque o modo de espera, ele foi o aperfeiçoamento. E no final a gente vê aqui que Abacuque chega ao fim do livro dele cheio de fé e descansado em Deus e alegre. Você pode hoje estar nesse modo de espera, mas saiba que você não está sozinho. Pode até estar sendo sofrido essa espera, mas é nesse lugar que Deus ele está e Ele está trabalhando na sua vida. Então não abandone aquilo que Deus está fazendo. E aqui eu finalizo desejando a você que está me ouvindo aí dias abençoados, que as promessas do Senhor se cumpram sobre a sua casa, na sua vida, que os sonhos que Deus ele colocou no seu coração, ainda que você ache que estão demorando, mas no tempo oportuno você vai viver as promessas do Senhor. Mas esse momento agora na sua vida de ter que esperar está apontando para um destino profético, para algo extraordinário. Então, queridos, essa palavra, eu abençoo o seu dia e que você esteja aqui comigo no próximo episódio, e que se você também puder compartilhar essa mensagem para que outras pessoas possam ser edificadas, eu agradeço aqui, tá bom? Então até breve, queridos. Tchau, tchau.